Falaremos hoje do triunfo de Pedro Castilho no Peru, na sequência de triunfos da esquerda noutros países da América Latina e da falência do capitalismo como forma de economia na América Latina, particularmente na América do Sul. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, que coloquem gosto e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Está a fazer-se a contagem final dos votos nas eleições para a Presidência da República no Peru. O Peru tem sido sistematicamente governado pela direita. É um país, como outros países da América Latina, fértil em golpes militares da extrema-direita e, ao longo dos anos, aquilo a que a direita e o capitalismo têm feito no Peru, que é um país com imensas riquezas, com imensas potencialidades, aquilo que eles têm feito é reduzir o Peru à imensa miséria da generalidade da população e à concentração da riqueza num reduzidíssimo número de pessoas. Isso sucede, de um modo geral, em toda a América Latina, que é extremamente rica em recursos naturais, tem potencialidades enormes, mas que o capitalismo predatório, dependente dos Estados Unidos da América, e funcionando a favor dos grandes empreendimentos americanos, esse capitalismo tem levado a cabo apenas disseminação da miséria na América Latina. Felizmente, a América Latina está a mudar. Tentou-se que o caso da Venezuela fosse uma espécie de vacina para a América Latina, porque o bloqueio americano levou a uma grande miséria na Venezuela, mas, felizmente, isso não está a ser suficiente para que os latino-americanos continuem a acreditar na direita que, ao longo de decénios, só lhes trouxe o sofrimento e a miséria. Antes do Peru, foi o triunfo de Luiz Arce na Bolívia, na sequência de umas eleições que foram conduzidas após um golpe de Estado da extrema-direita, um golpe de Estado violento que levou à morte de centenas de pessoas, mas que nem assim, mesmo com a ameaça dos militares, nem assim a direita ganhou na Bolívia. E anteriormente a esquerda também já tinha levado a cabo um triunfo na Argentina. Esperamos que o próximo país a ver um triunfo de uma política alternativa à direita, neste caso até à direita mais troglodita, mais ignorante e mais criminosa que há na América Latina, que é a direita brasileira, de Bolsonaro e dos seus apaniguados. O capitalismo, aquilo que tem feito ao longo dos anos, particularmente na América Latina, mas também em todo o mundo, tem sido a concentração da riqueza num número cada vez mais reduzido de pessoas. 1% das pessoas no mundo tem 99% da riqueza no mundo. Mas só 8 pessoas, e vou citá-las, 8 pessoas têm mais, chega a ser mais de 50% da riqueza da outra população mundial que é menos rica, que vive nas classes médias ou na pobreza. Essas pessoas são Bill Gates, em primeiro lugar, o fundador da Microsoft. São Amandio Ortega, é Amandio Ortega em segundo lugar, um espanhol, o fundador da Zara. É Warren Buffett, o sócio da Berkshire Hathaway, um grande conglomerado americano, sobretudo ligado à finança. Carlos Slim, do México. Mark Zuckerberg, americano. Larry Ellison, americano. E Michael Bloomberg, também americano. Só estes 8 personagens são detentores de chega a ser mais de 50% da riqueza mundial. Veja-se até que ponto é que o capitalismo conduziu as sociedades. O capitalismo baseia-se na teoria de que o homem é o lobo do homem
uma teoria desenvolvida particularmente por Thomas Hobbes, e que, portanto, o homem não é capaz de cooperar com o seu semelhante, mas pretende apenas devorar o seu semelhante. Essa teoria que foi formulada por Hobbes na sequência da conquista pelos portugueses e pelos espanhóis da América Latina e do dizimar, do morticínio, da crueldade inimaginável que essa conquista levou a cabo na América Latina. Hobbes via o poder absoluto do Estado como uma forma de contrariar esses comportamentos humanos absolutamente abomináveis. Na sequência de Hobbes, Adam Smith procurou traduzir em termos de teoria económica o pensamento de Hobbes, dizendo que, desde que cada um levasse a cabo os seus interesses, isso, através de uma mão invisível, redundaria no interesse comum. E tem essa sido a estratégia fundamental do capitalismo. Promover o interesse individual em prejuízo do interesse coletivo, porque, segundo a sua teoria, isso redundaria no interesse comum, num benefício para toda a sociedade. E tem demonstrado isso porque diz que ao longo destes anos, particularmente destes últimos 200 anos, o capitalismo conseguiu levar a cabo progressos enormes na humanidade, um aumento da riqueza, da esperança de vida, do saber, da cultura, do conhecimento e do bem-estar de um modo geral na sociedade. O que é apenas verdade, porque não foi exatamente o capitalismo que promoveu isso. Quem conseguiu isso foi essencialmente o progresso científico e técnico. Porque se não fosse o progresso científico e o progresso técnico, o capitalismo por si não conduziria a um enriquecimento geral da sociedade, como não conduziram outras sociedades. Mesmo na antiguidade, houve sociedades mercantis que funcionaram em termos capitalistas e que não levaram a cabo um progresso geral da sociedade, porque essas sociedades não investiram na ciência e na tecnologia. Estamos a falar-nos no período pós-helénico, no período ptolomaico, dos séculos particularmente entre o século III a.C. E, digamos assim, o século III ou IV depois de Cristo, em que houve sociedades mercantis que, no entanto, não conseguiram ao progresso geral das sociedades, ao aumento do bem-estar, ao aumento da esperança de vida da generalidade da população, porque, e apenas porque, não só a riqueza estava concentrada num reduzido número de pessoas, mas essas pessoas não se interessavam pelo progresso científico e técnico. Aquilo que levou ao progresso científico e técnico foi o espírito das luzes, foi o espírito do Renascimento e, posteriormente, o espírito do Iluminismo, que fez com que o homem pensasse que a ciência seria a grande libertação do homem e não apenas a religião, e que o homem deveria ter esperança na sua vida na Terra e não apenas esperança na sua vida depois da morte. E foi isso que levou a cabo o grande progresso da humanidade. Foi isso que fez inventar as vacinas, foi isso que fez inventar toda a ciência e toda a tecnologia que nós temos hoje. Não foi o capitalismo por si. É certo que o capitalismo se contrapõe o seu discurso à estagnação que ocorreu na União Soviética, nos países de leste, durante o século XX, durante a maior parte do século XX. Mas não é mais do que uma falsificação histórica. Efetivamente, aquilo que ocorreu nos países de leste foi, na verdade, um verdadeiro capitalismo de Estado, porque quem era dono e quem beneficiava da produção era um reduzido número de pessoas e não a sociedade em geral. Veja-se que, por exemplo, não era possível fazer greves nos países de leste, como ainda hoje estão proibidas as greves na China, por exemplo. No fundo, trata-se de sistemas capitalistas de diferentes formatos e que um procurou anular a mão invisível,
outro procurou centrar tudo na mão invisível. Mas aqueles que procuraram anular a mão invisível, isto é, os países ditos socialistas de leste, a União Soviética, a China comunista, particularmente no tempo de Mao Tse-tung, e os países de leste, laboravam num erro. É que a sociedade praticamente não precisava de se mexer para conseguir o seu bem-estar. Bastava a distribuição equitativa da riqueza para que a sociedade funcionasse bem e todos fossem felizes. A realidade demonstrou que não era assim e é importante que as sociedades se movam, se transformem, começando essa transformação naquilo que é a base de todas as sociedades progressivas, que é a ciência e a técnica. Mas também a ciência e a técnica só conseguirão levar a cabo sociedades justas se forem usadas em proveito comum e de uma maneira cooperante. E isto leva-nos ao que os economistas e os matemáticos chamam o equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash? É uma teoria desenvolvida, uma teoria e uma demonstração matemática, aliás, desenvolvida pelo grande matemático e economista americano que lhe valeu o Prémio Nobel da Economia em 1994, uma teoria desenvolvida matematicamente por John Nash, que foi o personagem principal nesse filme notável, que é Uma Mente Brilhante. Essa teoria e essa demonstração matemática diz-nos o seguinte, que um conjunto de pessoas terá muito mais benefício se agir cooperativamente do que se agir individualmente em seu benefício próprio. Isto foi demonstrado por John Nash matematicamente. Portanto, a teoria de Adam Smith, que Nash expressamente quis combater, quis demonstrar que estava errada, está efetivamente errada, como demonstrou John Nash. Para que as sociedades alcancem o bem-estar da generalidade da sua população, é importante, é essencial, não só o desenvolvimento da ciência e da técnica, como fez o capitalismo, mas, sobretudo, que as pessoas cooperem para uma sociedade melhor. Porque, cooperando, terão todos mais benefício do que atuando em conjunto. É isto que o capitalismo não tem aceite e que tem imposto, particularmente na América Central e no Sul, mas também em todo o mundo, na Europa, continua a fazê-lo na Europa, porque na Europa, apesar do progresso enorme e das menores desigualdades existentes no mundo, continua a existir imensa desigualdade. E continua a existir imensa desigualdade precisamente porque estas teorias de triunfo do indivíduo sobre o seu semelhante, em vez de cooperação entre os indivíduos, estas teorias continuam a ser a base do pensamento e da estratégia económica da Europa. Mas na América Latina essas teorias têm conduzido à extrema miséria, como se vê o estado atual de toda a América Latina, em que a doença e a morte, a incapacidade de combater a pandemia são uma realidade. Já lá vai o tempo dos golpes militares. Certamente que Bolsonaro não terá o apoio dos Estados Unidos para o golpe militar que ele tenta levar a cabo. Ele tem do seu lado muita gente, mas ainda há militares no Brasil, como há militares em toda a América Latina, que são favoráveis à democracia e que não são traidores da sua pátria. Estamos certos que o Brasil, no próximo ano, irá continuar a viragem para uma sociedade mais justa e uma sociedade que se baseie numa formulação da teoria económica em bases científicas e não em bases completamente ultrapassadas,
como são as bases científicas e teóricas do capitalismo. E esperando que no futuro, no Brasil, venha um regime político que privilegie a cooperação, que privilegie a sociedade como o seu conjunto e não apenas alguns indivíduos dessa sociedade, contra políticas genocidas, criminosas, como aquelas que têm vindo a ser levadas a cabo pela direita na América Latina e particularmente no Brasil, esperando que a cooperação, a solidariedade triunfem no próximo ano no Brasil. Despedimos-nos com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.